Soros Gale. Só para a gente partir do ponto zero, Soros Gale é a junção de Soros mais Gale. Soros é quando você pega um lucro de uma operação e reinveste aquele lucro junto com a sua entrada para aumentar os seus ganhos e você passa a operar apenas com o que você está com o lucro que você está obtendo nas operações. Isso é Soros. E Soros você reconhece por mão de Soros, 1, 2, 3, 4 entradas e por aí vai. Gale, o martingale, é uma técnica probabilística que você vai repetindo a mesma entrada e quanto mais você repetir, maior é a chance de você acertar. Tá? Então, se você tem ali uma entrada de call, então se você perdeu a primeira, perdeu a segunda, perdeu a terceira, necessariamente, na medida que você vai perdendo, probabilidade é que você vai acertar com maior facilidade nas próximas entradas. Então, isso é uma técnica. Só que no mercado financeiro, significa dizer que cada vez que você vai entrando aqui, o risco vai ficando ainda mais agressivo, né? As entradas ficando maiores. Então, é preciso ter bastante controle com o martingale. Soros Gale é a junção desses dois. Tá? Soros Gale é a junção do Soros, do Gale, que na primeira entrada você entrou com X, e aí se você entrou com 10, se você tivesse ganho num payout de 87, você teria, na próxima entrada, você entraria com 18,70, que é 10 da entrada mais 8,70 do lucro, que você iria para a próxima operação, e aí vai acontecendo aqui e vai crescendo no Soros. Como se trata do nosso Soros Gale, a gente criou apenas uma mão de Soros. Como é que funciona? A primeira deu boa, a segunda ele pega o lucro da primeira, entra na segunda operação, se der bom, na terceira entrada, ele volta para os 10. Então, ele preserva o teu capital, ele vai acumulando teu capital e continua fazendo as operações, tá? Até alcançar sua meta. Esse é o cenário. Vamos lá. Próximo cenário. Você entrou com 10 aqui. Na quarta entrada, você perdeu os 18,70, que foi o lucro da operação 4. O que o robô vai fazer, o que o Soros Gale vai fazer aqui? Na quinta operação, ele vai entrar com um valor a depender do seu modo, do seu modelo de operação de Soros Gale. Ele vai entrar com um valor para recuperar os 18,70. Por exemplo, ele entraria aqui, vamos supor aqui, com 22. Porque se vencesse aqui, o lucro seria de 18,70, que equivale a esse valor daqui. Significa, então, dizer que eu fiz a junção de Soros, eu fiz uma mão de Soros, mas eu fiz um Gale. Eu tentei novamente uma próxima operação para que, se der positivo, eu vença e saia no lucro do meu Gale, do meu Soros aqui. Então, essa é uma função do Soros Gale, né? Essa é a junção dos Soros Gales. Daí, no mercado hoje, temos uns 3 ou até mais modelos diferentes de Soros Gale. Existe o do Bubot, existe do Dexter, existe outros aí. Nós criamos o próprio do Jobs Play, que é aquele que eu falei lá no início para vocês. A gente tem 3 modelos, em que o primeiro é o conservador. Ele só entra para recuperar a perca, não tem lucro. O segundo, ele entra para lucrar 0,40%. E o terceiro, 0,4%. E o terceiro, que é o agressivo, ele entra para recuperar e lucrar 0,5%. Então, esse é o nosso modelo de Soros Gale, tá? E aí a gente também criou uma alternativa de ser apenas uma mão de Soros Gale. E aqui está o nosso diferencial, tá? Em outros modelos, se vocês já viram outros modelos de Soros Gale, você tem, por exemplo, se você ganhou a primeira, perdeu a segunda, aí a terceira, ele entra com valor reduzido e só na quarta, se tomar um gain, é que ele recupera e te deixa no lucro, tá? É uma matemática que funciona. Só que o nosso é diferente. O nosso é, se você perdeu a primeira, perdeu a segunda, perdeu a terceira e ganhou na quarta,
a quarta já recupera tudo o que você já perdeu diante desse cenário daqui. Ok? Gente, vocês têm dúvida? Tem dúvida quanto isso aqui? O próximo passo depende muito dessa compreensão daqui. A dúvida de vocês... Gente, se vocês tiverem dúvida, digita 1 no chat. Se vocês querem que eu repita novamente, digita 1. Bacana? Vamos lá. Vou repetir aqui, tá? Soros Gale. A gente vai fazer uma junção de Soros com o Gale. As duas técnicas, de Soros com o Gale. A primeira entrada, se der ruim, a segunda, ele vai tentar lucrar ou recuperar o que você perdeu. Então, isso aqui é Gale, tá? Isso aqui nada mais é do que Gale. Toda vez que você perde primeiro, Josmani, ganha em sequência, você apenas você faz Gale, tá? E aí esse Gale você vai determinar se esse Gale vai ser com 0% de lucro, só para recuperar, se vai ser com 0,4% de lucro para recuperar e ficar no lucro, em 0,4%, ou se você vai entrar como um agressivo para recuperar e lucrar 0,5%. Fala, Josvani. tem pessoas que não conhecem a planilha e talvez vai ser melhor mostrar isso na planilha. Tá, vou sim. Eu só quero trabalhar essa informação aqui para chegar lá na planilha. Tá? Então, o Gale, ele sempre acontece quando há uma derrota. Perdeu o primeiro, o segundo é Gale. Perdeu o primeiro, o segundo é Gale. Agora, se você ganhar o primeiro, o que acontece? Ganhou. A segunda operação você vai fazer Soros. Aqui faz sentido Soros, tá? O Soros só acontece quando há vitória de primeira. Houve a vitória de primeira, então aqui a gente vai pegar o lucro e vai pôr na segunda entrada a entrada mais o lucro. Se der vitória, ok, então essa operação foi bem vitoriosa aqui, essas duas operações, que a gente pegou o lucro de uma, juntou com a entrada, na próxima entrada, deu bom, então eu dei uma alavancada bacana aqui. E se der ruim aqui? Aí entra o Soros Gale. Eu entro na minha próxima operação para tentar recuperar o que eu perdi aqui, porque se eu recuperar o que eu perdi aqui, significa dizer que eu estou anulando esse meu loss, e trazendo essa vitória aqui para trás. Então, eu continuo com a minha mão de Soros Gale. Oi, quem falou aí? Ratinho. Jefferson, a quantidade de Soros Gale é definida ali na opções de entrada ou isso é pré-definido pelo programador? A gente só faz uma mão de Soros. Oi? Perdão. Já tá definido. Já está pré-definido pelo programador, no caso. Só faz uma mão de Soros. Eu vou mostrar agora uma planilha para vocês e vou disponibilizar essa planilha lá no Não, mas a questão, por exemplo, entra como você perdeu a primeira, isso está pré-definido. Na segunda mão ele entrar com Gale, certo? E se ele, por exemplo, ganhou o Gale, entrou com 10, ganhou 8, na próxima ele entra com 18, se ele perder os 18, ele entra para recuperar os 18, certo? Isso é pré-definido já? Pré-definido. Aí você só vai definir se esse vai ser 18 mesmo, só para recuperar os 18 que você perdeu, ou se vai entrar para ganhar mais 4, mais 0,4%, ou para ganhar mais 0,5% além de recuperar. Aqui é o único controle que você tem sobre isso, esse aqui, tá? Entendi, obrigado. Mas no próximo ele vai entrar para recuperar, porque você está no modo Soros Gale. Então isso aqui é automatizado. Então vamos lá. Eu vou disponibilizar para vocês uma planilha que é a base do conhecimento do nosso Soros Gale, que é essa matemática que o robô faz, tá? Então, é uma planilha de simulação. E ela é fundamental na hora de você criar um gerenciamento de risco dentro do Soros Gale. Então, vamos lá. Aqui você define o payout, o valor da sua banca, o valor da entrada, o seu stop loss, o stop loss já verifica aqui, já faz a conta, né? A soma,
Aqui você determina o fator, se vai ser, tá vendo aqui em cima, conservador, se vai ser moderado ou se vai ser agressivo. E aqui automaticamente já tem essa informação, mas só tem uma, é o máximo mesmo, é um amor e solto. Então, veja só, essa foi aqui a lista de operações que eu fiz hoje. Tá? Essa foi a lista de operações que eu fiz hoje. Hoje eu listei 28 sinais. Eu vou mostrar para vocês aqui. Aqui, ó, fiz 28 sinais hoje. Aqui. Então, eu fiz 28 sinais. E para a gente ganhar tempo aqui na apresentação, eu já marquei toda a planilha aqui de como foi que funcionou. Tá? Gente, primeiro deixa eu explicar para vocês. Explicar não, né? Deixa eu falar para vocês qual é o interessante do Soros Gali. Tudo se resolve com uma lista boa. Se você não tiver uma lista boa, cara, não se meta a fazer nada. Você vai ter problema, tá? Então, tudo se resolve primeiro com uma lista boa. Tenha uma lista boa. Tenha uma lista assertiva. A partir disso, você vai para o segundo ponto, que é criar mecanismo para tornar aquilo mais rentável. Eu, além de trabalhar pontos para tornar minha lista mais assertiva e rentável, eu também fico funcionando diariamente alternativas dentro de um gerenciamento para tornar a minha lista também mais rentável. E aí eu tenho usado bastante o Soros Gali, porque embora eu faça uma lista como essa daqui, que eu tenha 50% de assertividade, foram 28 sinais, eu perdi 14 e ganhei 14. E ainda assim, eu saí positivo. Se eu tivesse operando com bom fixa, tinha saído negativo em 2,8. Se tivesse operando com um Gali, tinha saído negativo. Se tivesse operando com 2 Gali, nessa lista, eu tinha saído negativo com 0,8. Aí eu vou para o Soros Gali. Operei hoje no modo conservador. E aqui eu finalizei ela com 1,5% positivo. Detalhe, só fiquei com esse valor daqui porque as minhas duas últimas entradas deu ruim. Se as minhas duas últimas entradas tivesse, a última entrada, nem precisava de todas as duas, se a última entrada tivesse dado bom, olha o que acontece, eu tinha fechado positivo em 2,12%, embora a minha lista fosse 50% só de assertividade. Eu estou cansado de ver vocês aí postarem lista com win de primeira correspondendo a quase 70%, 60%. Isso aqui é loucura, gente. Imagina a lista de vocês aqui nesse cenário daqui. Só que, alguns pontos. Quanto maior a quantidade de sinais, melhor, tá? Eu fiz a minha lista de ontem, teve 64 sinais. A minha lista de ontem teve 64 sinais e ontem eu bati a média de 3,8%, porque houve mais sinal. E a assertividade ficou 32, eu até mandei lá no grupo, né? Ficou 34-33. Aliás, 33-34. Eu perdi mais do que ganhei. E ainda assim eu saí positivo. E ainda assim saí bem positivo. Então, isso aqui é o peso, tá? Então, o que você precisa entender agora? Quando eu faço a minha lista aqui, eu vou determinar se essa minha lista ela vai trabalhar com 1 Gali, 2 Gali ou 100 Gali. E você vai determinar exatamente aqui, ó. Ativei Soros Gali, escolhi meu modo de operações. Aqui eu determino quantos Gali vai ser a lista. Se 2, se 1 ou se 0. Eu tenho operado com 0. Eu tenho operado com 0. E vou explicar por que eu acho que 0 é mais interessante, mas está totalmente aberto aí para quem quiser fazer as experimentações, fique à vontade. Então, vamos lá. Se eu trabalho com 0 Gali, significa que ele só dá entrada de primeira, tá? Ele não entra no Gali, só entrada de primeira.
e ele vai operando até o final da lista. E aí essa lista ela passa a ter o seguinte aspecto. Deixa a minha tela aqui bem dividida aqui para que a gente tenha um maior controle sobre isso daqui. Então vamos lá. A minha primeira entrada eu tomei loss no simulado de uma banca de 10 mil, uma entrada de 0,25, e aí eu coloquei um stop de 15%, e a minha meta aqui é em torno de 5 a 10%. Detalhe, Soros Gale é alavancagem, tá? Soros Gale é alavancagem. Se você está alavancando, você corre um maior risco, mas também corre o maior risco de ganhar muito, tá bom? Então, é alavancagem. Se você tem um perfil, embora eu tenha um perfil conservador, mas se você tem um perfil que conservador para lá, então pondera bastante. Agora, eu digo para vocês, a minha experiência nesses últimos dias aqui, trabalhando com Soros Gale, tem sido muito, muito positivo, porque nas piores listas eu saí positivo. Naquele dia que deu tudo errado, eu ainda assim saí positivo, tá? Então, vamos lá. Existem algumas contas que a gente precisa fazer antes de determinar a nossa meta. Primeira coisa. Meta Soros Gale. Primeiro entendimento que a gente tem que ter aqui. Quanto eu suporto perder na operação? E aí, como é que você vai determinar isso? Pela quantidade de loss que o teu gerenciamento aguenta. Respondo essa pergunta daqui. Para mim, eu suporto 15% de perca. Aí eu vou pegar meus 15%, vou colocar aqui. 15% de 10 mil equivale a R$ 1.500 e vou aqui agora fazer um simulado. Vou fazer agora aqui um simulado de quanto ficaria, de quanto seria de quanto suportaria, quantos loss suportaria o meu gerenciamento. Vou pegar aqui uma lista sem nada aqui, vou manter as mesmas características. Então vamos lá. Se eu perder aqui, se eu perder a segunda, se eu perder a terceira entrada, se eu perder a quarta entrada, na quarta entrada eu estou com 2% negativo. Se eu perder a quinta entrada, eu ficarei com 6% negativo. Se eu perder a sexta entrada, eu fico com 14% negativo. Ok? Para que isso aconteça, eu preciso perder 6 vezes consecutivo. Para que eu consiga ser estopado em 15%, eu preciso perder 6 vezes consecutivo, em 6 sinais. Diante desse cenário, se nesse intervalo de 6 sinais eu tomar um gain, nem que seja tipo no sexto, vamos lá, perdi a primeira, perdi a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Se na sexta eu ganhar, eu ou recupero tudo que eu perdi, ou eu ainda saio no lucro se eu tiver com os outros modelos. Tá? Então, para que eu fosse estopado hoje, eu tenho que tomar 6 loss consecutivos. O máximo que eu consegui hoje foi 3. Ô Jefferson, posso fazer uma pergunta rapidinho? Claro, meu irmão. Ô, mano, se você tomar ali o 7º loss, eu sei que é uma possibilidade muito pequena, até na minha lista deve ser muito pequena de tomar 7 loss seguidos, assim. Mas se tomar o 7º loss ali, daí o Jobs Play, ele vai aceitar essa 7ª operação ou ali chegando perto dos 15% ele já pararia? Se
você estivesse operando sem a função Soros-Gale, aliás, desculpa, sem uma função pré-stop loss, tá vendo aqui? Tô sim. Pronto. Se você tivesse sem essa opção, ele iria entrar aqui, no sétimo, tá? Aí, se você perdesse, o buraco ia ser enorme, ia ser 32%. O que eu Certo. aconselho? Não opere sem usar pré-stop loss. Se tiver ativada essa função, o robô, quando chegar aqui e identificar que a próxima entrada vai ultrapassar o teu stop, ele já para aqui. Fantástico, fantástico. Beleza? Aí, isso aqui é no cenário de eu só entrar para recuperar, tá? Se o cenário fosse no moderado para eu entrar e lucrar, eu estaria parado aqui. Aí o Rogério, o meu pré-stop loss, ele pararia aqui, ó. PSL não é um partido do Bolsonaro, não, tá? É pré-stop loss. O pré-stop loss, ele pararia aqui, ó. Então, minhas operações se encerraria com menos 7%. Por quê? Porque minha próxima entrada iria ultrapassar da minha meta de 15%. Tá? E se eu tivesse dentro do cenário de 0,5%, ele também pararia no sexto sinal, no quinto sinal, aliás, com esse valor daqui de 8% negativo, mas ele não deixava a última operação. Ok? Então, isso daqui primeiro tem que estar claro para vocês. Até quanto o meu gerenciamento aguenta. Aí você pode falar para mim, de cara, quando você olha aqui, poxa, tu está disposto a perder 15% para ganhar de 5 a 10, isso é loucura. Não, depende. Se você tem confiança na sua lista, que geralmente você não perde isso daqui consecutivo, isso não é loucura, isso passa a ser razão, né? Então, leve isso em consideração. Agora, definir qual é o meu stop loss. Próximo ponto, definir qual é o meu stop gain. Jefferson, Opa, a função moderado, se você deixar zerado e marcado, porém ali a caixinha de diálogo lá dos Soros Gale, ele só não vai fazer o Gale, mas porém ele faz os Soros ou ele não atua de forma nenhuma? repete, Ratinho. Na opção de entrada, aí você zerou a quantidade de Gale, certo? Uhum. Tá lá marcada a função usar Soros Gale. Uhum. Se você deixar zerado ali, ele não vai fazer o Gale, porém ele faz os Soros ou ele não vai atuar a função Soros Gale? Não. Ativou a opção Soros Gale, ele vai ativar de qualquer jeito. Ele vai rodar em Soros Gale, tá? Mas isso. Aqui você só vai definir se der ruim aqui, se ele vai tentar a próxima ou a próxima. Tipo aqui, para recuperar, né? Então, se você definir aqui, ó, quantidade, 0 Gale, então ele só opera com a primeira. Certo. Mas se ele der o win de primeira, ele faz os Soros na próxima ou não? Faz. Entendi. Ótimo. Era a dúvida, na verdade, que eu tive antes e agora que eu acabei solucionando ela. Obrigado. Perfeito. E a sua dúvida pode ser a dúvida também de muito aqui. Obrigado por participar aí, Ratinho. Oi, Thiago. Jefferson, quanto a essa opção ali de Soros Gale que você falou, talvez seja interessante colocar ali Soros Gale, para as pessoas saberem que dá para fazer também só Soros. Porque é diferente, na verdade, ele não faz só Soros, o Tiago. E essa nomenclatura Soros Gale, ela ganhou uma propriedade que hoje virou uma coisa assim. Soros Gale, já sei o que se trata, entendeu? E necessariamente aqui ela não faz uma ou faz outra. Ela faz Soros Gale. Como eu te falei, expliquei aqui. Então, mas ele faz só os Soros, não faz? Faz, mas se tomar o Lois, aí ele faz o Gale. Entendeu? Ele não só faz uma coisa, ele faz as duas. Mas se tiver zerado a opção quantidade de Gales, ele vai fazer só os Soros? Não, ele faz o Gale também. Entenda, não, mas se tiver zerado. Vamos lá. Deixa eu definir aqui isso para vocês aqui. Soros é juntar o lucro de uma operação dentro da próxima operação. Ok? Martingale é você insistir numa operação, que, por probabilidade, quanto mais você insistir, mais possibilidade você tem de acertar aquela sua operação. Então, o que acontece? Se eu perder,
se eu tomar um loss aqui, de cara, aí ele ativa o martingale, que é para recuperar na próxima. E aí ele vai definir se é o fator 0, se é o fator 0.4 ou 0.2. Beleza, fechou. Entendi o que é martingale. Eu também tenho a operação Sorus-Gale. Se ele der vitória de primeira, então ele vai pegar o meu lucro e vai jogar na próxima operação. E aí, na minha próxima operação, eu tomei um loss. Aí eu ativo o martingale. Eu volto para recuperar ou lucrar o que eu perdi ou deixei de ganhar no Sorus-Gale, no Soros. Então, percebam que um está perto do outro. Embora aqui, eu estou entendendo vocês aqui, embora eu desative aqui o Gale, e o Gale necessariamente não seja aqui, vocês não estão errados de entender que ele não fez Gale. Mas eu também não estou errado de dizer que ele fez Gale aqui no próximo sinal. Ah, então ele vai fazer um Gale para o próximo sinal, no caso. Exatamente. Ah, entendi. Não, perfeito, perfeito. Exatamente. Então, agora eu consegui entender. Então seria Soros Gale de qualquer jeito. Ele não tem Soros comum. Ele tem o Não tem. Soros Gale. Tá Ah, tudo perfeito. junto. Perfeito, Nesse ambiente perfeito. daqui, esse sinal aqui não é um sinal de Soros, é um sinal de Gale, essa vitória aqui, tá vendo? Deixa eu Aham. fechar a Não, outra tela aqui. perfeito. Consegui entender. Perfeito. Nosso Soros Gale tá igual o isolamento, vertical e horizontal, entendeu? É. Tá bem na moda, né? Boa, Josmane. Então, pessoal, definiu o que é definiu o seu stop loss. Tá aqui, ó. Meu stop loss é de 15. Agora eu vou definir meu stop gain. Meu stop gain, gente, eu até convidei o Rogério. O Rogério é um cara que eu troco muitas ideias com ele. Na verdade, assim, né? Quando a gente para conversar, eu aprendo pra caramba com ele. Para que ele colasse comigo aqui hoje na live, para que ele desmiuçar. Eu sei que isso vai queimar na cabeça dele hoje. E amanhã ele vai mandar alguma coisa para mim, que ele mal dormiu à noite. Vamos lá, vê só. Se eu definir qual é o meu stop loss, eu vou definir agora qual é o meu stop gain. E o meu stop gain, ele deve ser definido a partir da quantidade de sinais que eu vou operar. Se eu for operar, por exemplo, com 30 sinais, e eu tenho uma média de 50% de assertividade, eu vou acreditar que eu vou fazer operações de vitória de 25. Ok? Se eu vou fazer operações em 25, eu vou desculpa, não. Meu Deus. Metade de 30 é 15. Então, se de 30 sinais eu vou perder 15 e vou ganhar 15, isso de primeira, então eu vou fazer uma conta vezes isso daqui. Então, eu vou contabilizar. 15 vezes a média do payout. Como tem sido o payout esses dias? Tem dado em torno ali de 81, 80. A digital está bem ruim esses dias, mas a binária está pagando 81, 82 e tal. Eu vou colocar aqui a média de 80, tá? Então, eu faço a multiplicação de 15 vezes 0,80%. E aí eu tenho aqui, ó, por cada operação, eu vou ter uma média ali de 1,8 de rentabilidade. Deixa eu ver se eu mostro isso daqui. A mulher ligou. Deixa eu ver se o meu raciocínio está certo aqui. Eu fui olhar uma coisa aqui e acabei perdendo o raciocínio. Calma, agora eu perdi meu raciocínio todo aqui.
Pessoal, só um pouquinho aqui. Deixa eu pegar o fio da meada aqui, que eu perdi aqui. Eu programei algo bem prático para falar para vocês aqui, e agora voou aqui na maionese. Como que eu faço aqui? Eu pego 15 vezes o valor da... Não é isso mesmo. Vamos lá. Deixa eu começar por aqui. Primeiro eu vou definir aqui a minha operação da lei está em 0,25%, né? Então, 0,25% vai dar 25. 0,25% de 10 mil vai dar aqui 25 vezes 0,80. Esse aqui tem que começar por aqui. 0,80, que é a minha média de payout. Então, eu vou ter um lucro aqui por operação 25 vezes 0,80. Eu vou ter um lucro de R$20 por cada operação, ok? Eu tenho um lucro de 20. Daí, se eu vou ter um lucro de 20, eu vou contabilizar isso daqui vezes a quantidade de vitória que eu vou ter. Apaga isso aqui, tá? Eu embolei, eu botei a carroça na frente dos bois. Então, primeiro X. Eu vou ter aqui o percentual da minha entrada. Minha entrada vai ser de 25, que equivale a 0,25% da minha banca de 10 mil. Nessa situação, a entrada vai ser de 25. Aí eu vou multiplicar vezes o valor médio do payout, 80%, que vai dar que cada vitória vai equivaler a R$20. Aí aqui eu vou procurar agora aqui qual será o outro multiplicador, o outro fator de multiplicação. Eu vou pegar a quantidade de sinais que eu fiz, 30, vou dividir por 50%, que é a minha média de assertividade, e vou encontrar o 15 e vou colocar o 15 aqui, ó. 20 vezes 15 300. Se eu chego aqui a 300, se a minha meta daqui de 10 mil, eu estou falando aqui de uma meta de 3%. Aí, como é que fica a minha resposta agora aqui? Minha quantidade de meu stop loss, 15. Meu stop gain, 3%. Por que a disparidade? Porque a minha quantidade de sinais está de 30 sinais, a minha lista está de 30 sinais. E se eu tivesse colocado 100 aqui, 100 sinais, vezes 50%, a minha operação seria de 50 e não mais de 15. Aí eu vou pegar aqui vou pegar os 50, vou multiplicar vezes 20, e aqui eu estou falando de R$1.000 de lucro nas operações, aí que a minha meta já foi para 10. Gente, vocês entenderam aqui? Foi complicado aqui, né? Até chegar aqui, eu acabei me enrolando no caminho. Não sei se ficou claro para vocês. Tem dúvida? Digita 1, por favor, no teclado aí, para a gente repetir a partir da dúvida de vocês. Gente, vocês têm dúvida? Se tiver dúvida, coloca 1 no teclado de vocês aí, ó. Bom, beleza. Era o que eu imaginava. Até eu ficaria com dúvida aqui, se eu tivesse essa enrolada aqui. Vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que definir é seu stop loss. Nós já encontramos o nosso stop loss. Está aqui, ó. Na minha lista, eu quero definir que, assim, eu consigo ir, raramente eu vou até o sexto sinal de loss. Então, se eu não consigo perder aqui, tecnicamente, 6 loss, tomar 6 loss em sequência, então eu vou colocar um aqui a mais de 6 loss, que equivale a 15%. Deixa eu até zerar aqui para ficar mais claro. Que equivale a 15%. Então, meu stop loss é 15%. Agora, eu preciso definir meu stop gain para colocar aqui, ó. Eu preciso iniciar as operações com a definição de quanto vai ser meu stop loss. Meu stop gain vai ser de quanto? Vai ser de 10? Meu stop loss vai ser de 15? Então, eu preciso encontrar esse número para jogar aqui dentro. E esse número, ele vem a partir da quantidade de sinais.
a quantidade de lojas você define pela quantidade, pelo que você acredita que o quanto seja assertiva a sua lista, e o teu stop gain, você encontra esse número a partir do total que você tem de sinais para operar naquele dia. Então, vamos lá. Criando o cenário aqui. Deixa eu apagar tudo aqui para a gente começar bem do zero aqui. Eu quero encontrar qual vai ser o meu stop gain. Tá? Primeira coisa, preciso definir qual é a minha quantidade de sinais de hoje. Então, serão 100 sinais. Eu já tenho uma resposta. Aí aqui eu vou pegar aqui meus 100 sinais e vou dividir por 50%, que é a minha média de assertividade. Então, eu vou operar vitoriosamente em 50 sinais. E em 50 eu vou perder. Mas como o sinal ele vai recuperar, um sinal ele vai recuperar o outro, então nesse ambiente daqui eu vou sair positivo. Em 50%, tá? Isso aqui, gente, isso aqui é uma média, tá? Vamos trabalhar de média aqui. Então eu vou operar vitoriosamente com 50 win. Próxima conta. Eu vou operar, vou determinar aqui que para que eu consiga, num ambiente de 6 sinais perdido, eu chegar ao meu stop loss aqui, eu vou ter que considerar qual é a porcentagem eu preciso incluir para que, se der 6 loss, eu chegue meu stop aqui, mas não ultrapasse. O percentual que eu encontrei aqui foi 0,25, 0,25, 0,25 e o fator de recuperação, o conservador. Até o C aqui. Com essa informação daqui, eu vou pegar agora o 0,25 e multiplicar vezes a quantidade vezes o payout. Então, 0,25, que equivale, nesse ambiente de 10 mil aqui, 0,25 equivale a 250, ou a 25, desculpa, a 25. E o 25 vezes o payout da corretora, que está em 80%. Então, o lucro de cada vitória vai ser R$20. Esse lucro de R$20, eu vou multiplicar vezes a quantidade de win que eu vou ter em média nesse dia. Significa dizer, então, que há uma grande possibilidade de eu terminar o dia com 10% positivo. Se a minha lista terminar no ambiente de 50%, conforme está esse ambiente daqui, possivelmente eu vou terminar o dia com 10% positivo da minha banca. Aí eu respondo, qual vai ser o meu stop gain? 10%. E aí, senhores, melhorou mais? Se vocês... Ficou perfeita a explicação, mano. O quê? Fala aí, Rogério. Ficou perfeita agora a explicação. Ó, o Flávio... Agora eu entendi legal. Perfeito. Gente, algum de vocês tem mais alguma dúvida, gente? A hora é essa, tá? Dúvidas? É Jefferson, né? Isso. Ô, Jefferson, é o Flávio. Tudo bom? Boa noite. Fala, mano. Boa noite, irmão. Beleza. Uma dúvida. Nessa sua planilha aí, a sua primeira entrada tá com R$25, que é os 0,25 aí que você simulou. Uhum. A minha dúvida é, por que a segunda entrada ele entra com 31, que não daria ali o dobro para o martingale, né? Ele fica meio que no meio, porém as próximas entradas ele entra com mais que o dobro. Então, vamos lá. Você tem que levar em consideração primeiro o payout, tá vendo aqui? Tá. O payout é um fator de multiplicação vezes o fator de recuperação. O fator de recuperação aqui é apenas, ele vai somar, multiplicar vezes o payout para encontrar um valor que só recupere. Então, o valor aqui é como se você estivesse operando com o Gale só de recuperação. Então, 31 vezes 80% vai dar 25. Aí ele só recuperou. Se eu tivesse aqui no segundo modelo, que é o moderado, percebe que ele vai aumentar aqui.
porque eu estou buscando lucrar 0,4% dessa operação daqui. Então, ele vai recuperar e vai lucrar um valorzinho a mais. Então, perceba aqui, ó. Se eu tomar um gain aqui, ó, o que acontece aqui? Eu fiquei 0,1% aqui da minha banca positiva aqui. Entendeu? Entendi. E aí, se o fator tiver no 0,5, ele também vai aumentar aqui, a entrada vai ficar maior. E ele vai aumentar também o meu lucro aqui. Agora, por que é que ele vai aumentando na medida que ele vai perdendo? Porque ele vai somando, ó, perdi 25, perdi 35. Então, a minha derrota aqui já está em 60. Então, próxima entrada, multiplicação. Qual é o valor que vezes esse fator aqui, vezes o percentual do payout, vai cobrir o que eu já perdi? Aí que o robô responde. É com um pouco de lucro. 84. Aqui está com lucro, né? Se eu colocar aqui 0,0, aí ele vai dizer aqui, ó, 70. R$70 de 31 centavos vezes 80% vai ser o valor suficiente para cobrir o que eu já perdi. Agora eu entendi. Legal. Perfeito? E uma outra dúvida, só para finalizar. Isso aí, ele não difere se você programou 1 ou 2 galhos, né? Ele fez a entrada, se você programou um galho, ele vai fazer o galho porque você perdeu, certo? Certo. Se você perdeu e vai para o segundo galho, de novo ele vai fazer a mão de galho, é isso? Isso. Ou ele divide, quando você programa os Soros Gali, ele faz uma divisão entre o primeiro e o segundo martingale? Vamos lá. É até um ponto que agora eu vou entrar para vocês de escolher qual a quantidade de galho, tá? Então vamos lá. Se isso aqui tá claro para vocês, a gente vai para aqui, ó. Se eu estou operando sem galho, são 6 derrotas consecutivas para ser estopado. São 6 sinais diferentes, 6 sinais em horários diferentes, 6 sinais em ambientes diferentes para que eu tome loja, para que eu seja estopado. Então, percebe, vamos criar aqui. Aqui eu entrei de meia-noite, meia-noite e meia, meia-noite e 45, 1 hora, 2 horas, 5 horas da manhã. Então, aqui é um exemplo, tá? Então, vejam que são 6 ambientes diferentes, de pares de moedas diferentes, para que tudo convija em loja para ser estopado. Então, fica bem até estranho pensar desse jeito que vai ser possível. É possível que o mercado é vivo, né? Mas entenda o quão difícil isso pode ser. Só que isso só é possível dentro desse cenário se você não colocar galho, porque você vai operar aqui um de cada vez. Se você operar um galho, então significa que isso aqui é um sinal, isso aqui é outro sinal e aqui seria outro sinal. Se você opera com um galho, você seria estopado se você tomasse 3 loss consecutivos. Nesse ambiente daqui, eu não tomaria nenhum loss aqui. Mas aqui, ó. Percebam que o máximo que eu consegui foi 3 hits consecutivos aqui. Aqui, se eu estivesse operando com 2 galhos, o que acontecia aqui? Eu teria perdido 4 vezes aqui. Aí o coração ia para a boca, né? Essa entrada aqui tinha que dar certo, porque ó a loucura que tá isso aqui. Entendeu? Então, isso é operar com um galho. Se você opera com 2 galhos, significa que você vai ser estopado se tomar 2 hits consecutivos. Porque cada hit tem 3 entradas com 2 galhos. Primeira, segunda e terceira entrada. Então, 2 hits já seria o suficiente para você ser estopado. Como eu fiz uma análise aqui, por exemplo, ó a situação aqui, ó. Eu teria tomado 3 hits aqui, 2 hits aqui, aliás, 3 hits aqui, e teria tomado mais 2 hits aqui. Então, eu ia finalizar dentro da minha lista bem ruim aqui, ó. Bem ruim, se eu estivesse utilizando o Soros Gali com esse final daqui. Gente, esse final daqui é um final bem chato, tá? Quando isso acontece. E aqui entra o bizuzinho. Eu vou acompanhando as operações. Quando está mais ou menos aqui, faltando 3, 4 sinais, eu paro o robô. Se eu já estiver bem positivo, se estiver tranquilo, eu evito vir para cá. Porque pode acontecer de eu chegar aqui e acontecer isso aqui, ó. Hoje eu parei aqui, ó. Eu parei exatamente no GBP-USD. Não, CAD CHF. Eu parei o robô aqui. E não vi essas 3 entradas. E aí, depois que eu vim acompanhando o job check, o resultado.
Então, isso é o que vai diferenciar, vai pontuar na hora de você escolher quanto gale. Eu estou operando sem gale, por aquilo que eu expliquei para vocês, que eu vou criar 6 sinais em ambientes totalmente diferentes, que eu só serei estopado se eles acontecerem, que aí é algo bem improvável. Pode acontecer, mas é bem provável. Ok, gente? Tem alguma dúvida até aqui? Posso passar para o próximo passo? Claro para todo mundo? Ficou claro, Flávio? Ficou claro aí, o pessoal daí? Tá todo mundo tranquilo? Se vocês entenderam, digita 5. Se entenderam, digita 5. Se não entenderam, digita um código de barra aí. 14.588. Se não entendeu, coloca aí. Brincadeira. Gente, se você não entendeu, digita 5, 7, tá? Digita 7 se não entendeu, porque aí eu vejo onde é que você não entendeu. Muito bem. Duas umas. Ou eu ensino bem pra caramba, ou vocês são meninos bem prendados. Vamos lá. Vamos pro próximo ponto daqui. Características de gerar sinais para um Sorus Gale, tá? Eu já defini meu stop gain, eu já defini meu stop loss, e agora que eu vou gerar meus sinais. Percebam aqui que quanto maior a quantidade de sinais, teoricamente, tecnicamente é melhor, mas é melhor você fazer pouco e acertar muito do que você fazer muito e acertar pouco. O ideal é você fazer muito e acertar muito, tá? Mas aí o que acontece? Quanto maior for sua quantidade de sinais, vai aumentar o teu risco, vai aumentar também a possibilidade de ganho, mas você tem que levar muito em consideração um ponto, tá? Nunca, gente, vou colocar isso aqui, ó. Nunca, never, jamais, nunca sinais simultâneos em Sorus Gale. Nunca, jamais, tá? Embora que a gente tenha agora no nosso lindo robô a opção de cancelar o horário sobreposto, então automaticamente ele vai fazer isso aqui para você, tá? Mas isso para a vida toda. Nunca tenha horários, sinais simultâneos em Sorus Gale, tá? E aí você vai para um outro ponto. Se eu estou operando com uma entrada apenas, sem Gale, eu preciso, e eu estou operando com M5, aqui ó, M5 sem Gale, o espaço entre uma operação e outra deve ser obrigatoriamente de 10 minutos de sinais para sinais. Por quê? Como? De que jeito? Primeiro sinal, 10 horas. Ele vai acabar de que horas? 10 e 5. Ok? Próximo sinal, não pode ser às 10 e 5, de maneira nenhuma, de hipótese nenhuma. Por quê? Porque vai haver um delay da IQ aqui, na resposta do resultado, e o seu robô está programado para entrar com menos 3 segundos. Então, a operação vai começar aqui de 10 e 4 minutos e 57 segundos. Então, ele vai pegar a informação daqui, é como se ele não visse isso daqui. Ele, na verdade, ele não vai ver essa informação daqui e vai entrar apenas com essa primeira informação daqui. Então, não é conclusivo, vai dar uma louca aqui. Então, o que é para ser feito? O próximo sinal tem que ser, no mínimo, às 10 e 10. Intervalo de 5 minutos entre eles. Tá? Isso se você estiver operando sem Gale. Se você estiver operando com um Gale, 10 minutos de diferença. 5 minutos, né? Mas a margem aqui, ó. Começou às 10, o próximo sinal tem que ser às 10 e 20. Porque esse aqui vai acabar 10 e 5, depois 10 e 15. E só 10 e 15 é que você voltava a operar. Tá? Se você estiver operando com 3 Gale, aí o tempo de operação é de 15 minutos, a tua próxima entrada tem que estar com um intervalo de 20. Tá? Porque aqui 10 e 5 acaba 1,
10:10 acaba outro, 10:15 acaba um outro. Agora, com essa função do horário aqui sobreposto, se você está trabalhando com Gale, ele vai fazer a verificação. Se der o win de primeira, ele já vai entrar aqui. Se o próximo sinal, por exemplo, 10:10 e o próximo sinal é 10:05, ou 10:10. E você está operando com Gale, tá? Com um Gale, tá? G1 aqui. Se der o win aqui de primeira, automaticamente o robô já vai preparar a próxima entrada. Se der loss, ele cancela essa entrada daqui, porque a sua próxima operação vai acabar exatamente às 10:10, tá? Então, para não correr o risco dele fazer uma operação sem informação do resultado anterior, ele já para aqui. Dúvidas, senhores? Dúvidas? Ok. Vamos lá, vamos para o próximo então, que você não tem dúvidas. Características segunda. Gente, anota isso, tá? Anota isso, porque isso vai ser fundamental na hora de vocês fazerem a catalogação de vocês, tá? Isso aqui é um bizu. Vocês são muito bons e logo, logo vocês vão estar fazendo assim listas maravilhosas para Sorus Gale. Mas deixa eu te dar um primeiro bizu e depois vocês melhoram a partir do início, tá? Eu tenho 6 entradas simultâneas possíveis que eu não posso perder, tá? São 6 entradas. Se são 6 entradas, eu preciso criar um mecanismo para que elas não aconteçam. Então, o que é que eu vou levar em consideração? Primeiro sinal de 1h da manhã, um exemplo que eu fiz aqui. Segundo sinal, 2h20. Mas não é um intervalo segredo. O segredo está aqui, ó, par de moeda. GBP Audi e Audi CAD. Existe algo em comum nesses sinais aqui, ó. O Audi. Se eles estiverem muito perto, por exemplo, se aqui fosse de 1h e o outro fosse de 1h20, em vez de 2h20 fosse 2h20, eu não optaria em trabalhar com o Audi junto aqui do GBP Audi. Por quê? Se o Audi for o Audi que nesse momento aqui esteja quebrando o padrão aqui, seja num movimento de alta ou de baixa muito forte, possivelmente eu vou tomar um loss aqui e vai tomar um loss aqui também, no GBP, no segundo sinal. Então, para me precaver, eu não opero com ele. Aí o terceiro sinal, eu coloquei o SDCHF. Percebe que o SDCHF não tem nada a ver com os dois primeiros. Tem nada a ver. Aí eu vou para o terceiro sinal, que eu pego agora, GBP-CHF. GBP-CHF, GBP vem no primeiro, movimento de put. Se der ruim aqui, eu tenho o meu quinto sinal, Euro-GBP, em que o GBP está como segundo e está no movimento de call, o sinal daquele. Então, eu estou fazendo um X aqui. E eu estou colocando no meu quinto sinal uma entrada aqui, um par que até então não foi mencionado nos anteriores, que foi o SDCHF. E aí, na minha sexta entrada, aliás, era o GBP, né? E na minha sexta entrada, eu entro com o SDCHF aqui. Então, percebo que eu criei um mecanismo aqui dentro com 6 sinais em ambientes totalmente diferentes. E aí eu vou criando sempre esses ambientes aqui, ó. É lógico que eu não vou fazer aqui de um por um aqui. Eu não me dou tanto esse trabalho daqui. Quem quiser fazer vai ficar ainda mais assertivo. Mas o que é que eu faço aqui? Eu só evito sinais pares idênticos nos próximos sinais. Então vocês vão perceber aqui que há sempre uma discrepância entre ele aqui. O mais perto que eu consegui foi o GBP-NZD, o GBP-JPY, mais ó, movimento de call, movimento de put, e o GBP está em primeiro. Aqui é que eles ficam parecidos, o SDCHF e o CAD-CHF, embora que o CAD ele seja bem tem uma disparidade enorme com o SD. E aí você a lixa ela vai acontecendo dentro desse ambiente daqui, ó, evitando o máximo a repetência da moeda. E o que mais próximo eu consegui aqui foi aqui, ó, o SD, nesse ambiente daqui de 11,35 até 12,20. Porém, há um sinal aqui do GBP-USD de put aqui, de call, aliás, né? Então, se há uma tendência forte de USD nesse ambiente daqui de alta ou de baixa,
em algum deles aqui eu creio que ele vai dar positivo, mas somente de 3. Porque no meu quarto sinal eu vou para o GBP JPY e depois eu para o OCD. Então, e o sexto sinal eu vou para o Alt CHF. Então, eu percebo que eu vou mesclando bastante essas entradas aqui. E isso faz com que os sinais eles tenham um alcance maior dos pares de moeda, mas também eu me livre de pegar um par de moeda que esteja numa tendência de alta ou de baixa e eu gaste toda a minha gordurinha naquele sinal. Por isso que eu não opero com GALI dentro dos sinais, tá? Deixa um pouquinho d'água aqui, pessoal. Por isso que eu não opero com mais de uma entrada no mesmo sinal. Porque se o sinal já estiver dando ruim, tipo GBP, JP, isso aqui, ó, era um sinal de call, mas havia um movimento de put aqui muito forte. Então eu já tinha perdido 2 vezes no AUD USD e tinha perdido 2 vezes aqui 3 vezes aqui no GBP JPY. Se eu tivesse operando só com um GALI, é que eu tinha tomado 4 derrotas. Eu operando somente com uma entrada, aqui eu só tomei 2 derrotas e recuperei aqui, tá? Então, gente, são situações do mercado, tá? São situações do mercado que a gente vai aprendendo e vai melhorando. Senhores, primeira etapa foi apresentar o Jobs Play 1.4. Segunda etapa foi mostrar o funcionamento do Soros GALI dentro dele. Terceira etapa, eu vou catalogar no Jobs agora uma lista em Soros GALI. Mas antes de passar, porque eu vou parar a gravação para fazer uma nova, mas antes de perguntar, de passar para a próxima aqui, a próxima etapa. Há alguma dúvida de vocês em relação a isso? Se tiver dúvida, por favor, digita 8 no teclado aí. Põe 8 no chat, por favor. Tem alguma dúvida, digita 8. Se vocês entenderam, digita 7. Se entendeu, digita 7. Beleza, Ronald? Qual é a sua dúvida, meu irmão? Então. Rapidinho, cara, só ali no cálculo, voltando. 20 vezes 50 ficou igual a 10%, só para mim, tô tentando fazer na minha... Eu não entendi porque ficou 10%. Aqui, né, na meta. Vamos lá. 20 vezes 50 é igual a 10%. Primeiro eu começo daqui, tá? O valor da minha banca. Não, eu entendi desde o início. Entendeu, aí. Né? Bom, aqui eu cheguei nesse denominador aqui. Beleza, entendi. Que equivale a 25 da minha banca, R$25, vezes 80%, 20. Ok. A minha lista de sinais, né, será de 100. Certo. E a minha média de assertividade será de 50%. Beleza. Se eu tenho 50% de assertividade, significa dizer que eu vou ter 50 win. Ok. Que é aqui, ó, 50 win vezes 20, que é o lucro que ele vai me dar por cada Dá win. 1000. Eu vou fazer 100. Aliás, fazer 1000. Fazendo 1000 aqui, eu tenho 10% da minha banca, que é de 10 mil. Não entendo. Beleza, 20 vezes 50 dá 1000, mas como é que eu defino 10%? Por que eu defino 10%? A minha banca aqui é de 10 mil, correto? Certo. Então, 10% de 10 mil dá quanto? Tá, cara, saquei, valeu. Pegou? Bora. Peguei, pô. Falou, valeu. Tá. Então vamos lá. Vou parar aqui rapidinho para a gente retomar.